Hochuliope, Hochuliope, Oniche pretoma britito aimi, Hochuliope, Hochuliope, Oniche pretoma britito aimi, Hochuliope, Hochuliope, Oniche pretoma britito aimi. Onde estão os indígenas que habitavam aqui, nosso país, nosso Brasil? Os indígenas também são brasileiros, né? Então eles podem estar em qualquer lugar. Eles podem estar na universidade, eles podem estar no mercado de trabalho, eles podem estar lá no meio da floresta, eles podem estar vestidos, eles podem estar pelados, eles podem estar de qualquer maneira. Ser indígena é uma questão cultural. Então, a gente poderia ter um aluno indígena aqui na escola. Bom, os indígenas, na verdade, nós temos alguns descendentes que andam por aí, não é verdade? Mas você vê Itaperuna, que é uma cidade onde literalmente é uma cidade indígena e você não tem quase que referência nenhuma, digamos assim, que as pessoas conheçam, mas que no cotidiano tem inclusive o nome da cidade, Itaperuna, que é o caminho da Pedra Preta, mas a ideia que a gente tem de indígena, que agora é indígena ou índios, não é? É só na Amazônia mesmo, onde eles realmente vivem. Você já ouviu a expressão "minha avó era índia e foi presa no laço"? Sim, já ouvi muito essa expressão. O que você entende dessa frase? Essa frase remete a um costume que era feito pelos colonizadores, principalmente os bandeirantes, que eu me lembro. A minha bisavó materna foi mais ou menos essa condição. Ela foi assim, ofertada para se casar com meu bisavô materno, mas foi uma espécie de escambo, de troca, né? E foi mais ou menos essa questão de ser forçada, né? A Índia era forçada a casar com branco, nesse caso o meu bisavô materno era italiano. Então realmente isso aconteceu com os meus antepassados, né? E qual a sua opinião sobre isso? Isso apesar de ser algo nefasto, horroroso, por assim dizer, era algo relativamente comum nos idos de 1700 até final do século XVIII e o início do século XIX. Isso não é isso mesmo, início do século XIX, isso não era muito incomum no Brasil. E isso se repete com outros olhares, de maneira menos agressiva e muito mais estrutural hoje em dia em algumas sociedades, tanto no Brasil quanto em outros lugares, né? Principalmente na África e na Índia existem muitos casamentos que são assim forçados, né? Então, quando eu era mais nova, eu achava que era uma coisa sobre pegarem as mulheres e levarem, né, e se casarem com elas e dali constituir uma família. Mas eu cresci e eu descobri, né, ao longo da vida e estudando mais sobre isso, que essa expressão ela pode ser uma expressão que indica que essas mulheres foram retiradas de suas vidas, né, estupradas, muito possivelmente, e levadas para esses relacionamentos de maneira ilegítima, né, assim, até contra a sua vontade. É uma referência muito triste quando as mulheres, efetivamente, as mulheres indígenas, elas eram forçadas no laço, pegas no laço muito parecido com as mulheres negras, né, quando foram retiradas da África. Você tem algum parentesco que foi pega pelo laço? Ah, sim. A minha tataravó, ela era afrodescendente, na verdade, ela era escrava. E ela, infelizmente, foi pega no laço. O que você entende dessa frase? Minha avó era indígena e foi pega no laço. Pois é, simplesmente que ela foi forçada, foi retirada de uma forma abrupta do seu lugar para ser tomada, né, e ir para um outro lugar, sendo forçada, tanto com o trabalho como com a questão da sexualidade.
Eu entendo que ela significa que a pessoa foi retirada do lugar dela, foi levada para outro lugar, ou teve que um casamento arranjado, foi obrigada a casar, alguma coisa nesse sentido. Foi pega no laço é quando a pessoa não tem escolha. Eu sou Vitória Schettini, trabalho aqui em Muriaé há um bom tempo nas faculdades. Na Faculdade Santa Marcelina, de maneira específica, eu trabalho com a graduação em História, desde a sua criação. Trabalho também numa pós-graduação estrito sensu em Niterói, na qual a gente tem a oportunidade de orientar trabalhos de mestrados e doutorados. Tive uma formação vasta, né, com duas graduações, uma em História, outra em Filosofia, uma pós lato sensu em Fundamentos da Educação, um mestrado em História, um doutorado em Ciências Sociais, 2 pós-doc, os 2 em História, com alguns contatos, alguns estágios doutorais, ou melhor, um estágio doutoral na Universidade do Minho, em Portugal, e uma pós-graduação na mesma instituição. Eu estou só apresentando aqui para afirmar para vocês que já há um bom tempo nós trabalhamos com a temática, não exclusivamente voltada para a questão indígena, mas para um entendimento do que é esse Muriaé a partir da chegada de Constantino Pinto, ou do homem branco. E quando eu falo em homem branco, eu estou dizendo principalmente pardo, ou pardo livre. Por que eu estou me enquadrando pardo na posição de livre? Existe uma fala num livro da Laura Melli Souza chamado de Os Desclassificados do Ouro, que tem um capítulo voltado exatamente para os desclassificados. Esses pardos, a grande maioria não sabe disso, mas é bom afirmar. Se nós pegamos, por exemplo, as listas nominativas da década de 30, de 1830 e 1840, voltada para Rio Pomba, na qual Muriaé pertencia no momento, é importante a gente perceber que a grande maioria dos homens que vêm para cá são pardos, ou seja, pardos livres, que se aventura a partir da chegada de Constantino Pinto, que era aquele indicado, ou aquele senhor que foi indicado pelo Guido Marliere para exatamente catequizar, domesticar, juntamente com a igreja, principalmente os puri. Para isso, é criado ainda no momento que São Paulo do Muriaé não era sequer chamado de São Paulo do Muriaé, que era Manuel Burgo. Se a gente pega, por exemplo, a revista do Arquivo Público Mineiro de 1819, se não me falha a memória, existe lá, inclusive, a demarcação de terra aqui na região central de Muriaé, localizado mais ou menos entre a Pedra de Santa Maria até as proximidades do Vermelho, do distrito do Vermelho, como sendo área indígena. Então, como vocês observam, aqui na nossa região, no Vale do Rio Muriaé, antes de chegar a Itaperuna, a Campos, no deságue do próprio rio, essa região era toda ocupada por índios ou indígenas tribalizados de várias etnias. Saint-Hilaire, por exemplo, um viajante que passa lá pelo rio Pomba, vai afirmar que na margem direita do rio Pomba seriam os croatos ou os coropós ou os coroados, aqui na margem esquerda seria exatamente os puri. E é bem interessante quando a gente pega o cruzamento de fontes para tentar entender isso a partir dos registros paroquiais. Tive oportunidade de trabalhar um pouco essas tribos a partir da Matriz São Paulo, aqui em Muriaé,
E nós tivemos oportunidade de fazer aí uma catalogação de 142 índios que são batizados na Matriz São Paulo. Isso por volta de 1850 a 1889. Então, uma coisa é muito perceptível. Quanto mais próximo ao final do século XIX, menor o número de indígenas nesses registros paroquiais. Exatamente porque essa designação, né, de coroado, de coropó, de puri, eles desaparecem na documentação. E isso tem uma coisa que é muito interessante, né, porque mostra exatamente que esses indígenas, ou que essas tribos, estão exatamente branqueando, né? Ou seja, eles estão se unindo, talvez não como matrimônio consagrado pela Igreja Católica, mas eles estão tendo filhos com brancos, filhos com pretos. Desses 142 batismos que nós encontramos alguns coroados. Eu tenho inclusive aqui esse total. Nós temos 118 mães puri, 10 mães coroadas e 14 sem referência. Isso para a Igreja Matriz. Para os pais, nós temos 5 puri e 133 sem referência. Então, o que a gente observa com esses dados? Que está havendo um nascimento de filhos de mães indígenas, porém, esses filhos não são designados pelo vigário dentro da sua própria etnia. Uma coisa interessante, a gente percebe uma sobreposição, um número elevado de mães em relação ao número de pais. Ou seja, a grande maioria de pais não apareciam. O que significa a expressão minha avó foi pega pelo laço? Já ouviu falar? Incrível que pareça, já. Até meus patrões aqui são portugueses, a minha avó também é descendente portuguesa. E essa expressão para mim, até hoje eu gravo isso com 38 anos, é que eram os portugueses, mesmo na época quando vinha para o Brasil, e abusava sexualmente dos indígenas, dos povos indígenas, das mulheres, né? É que eu acho que o Brasil naquela época era um Brasil muito atrasado, não? O Brasil era muito atrasado porque os portugueses vieram para aqui e só exploraram os indígenas, os puris, que a minha avó era puri, né? Quero deixar bem claro o seguinte, minha avó era puri. Então eles foram pegos no laço. Ela foi pega no laço por isso, porque eles não davam oportunidade às pessoas. E o racismo era muito, muito grande. Na época o racismo era muito grande. A minha avó foi pega Aliás, a mãe da minha avó foi pega no laço. Ela foi pega no laço porque os indígenas eles eram muito ariscos e não chegavam perto das pessoas. Aí os donos de terra, quando chegaram a invadir, porque já tinha dono, e chegaram invadindo os nossos portugueses que roubaram nosso Brasil, eles estavam pegando as indígenas no laço para poder escravizar ou fazer elas de escravas sexuais. Os portugueses pegavam as índias na época para poder emprenhar elas, que é no caso, que muitas das vezes, que hoje a nossa pele é desse jeito aqui, porque ela tem a raça, a origem nossa vem os portugueses com os índios, por isso que a nossa pele são muito bem corada. Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que seja verdade, porque no nosso país é o único país que tem um povo mais moreno, mais da cor de canela, que é a mistura, a raça negra com os brancos, entendeu? Então essa expressão que eu acho do Brasil é essa aí. E para você, onde estão os povos originários, nativos, que habitavam a nossa região? Como eu gosto de ler, vejo sempre a reportagem, geralmente está mais espalhado. Tem em Tocantins, Manaus, Amapá, até mesmo aqui perto da nossa região também, tinha uns povos também, até em Campos, Goitacazes. Mas não se vê mais falar deles. Nativo mesmo, só mesmo hoje na Amazônia, nas florestas, né? E alguns locais de cidade. Manaus é uma cidade muito grande hoje, com mais de 4 milhões de habitantes, se não me engano, e existem muitos povos indígenas que vivem dentro da cidade, com a cultura deles com pouca referência de cultura.
em Roraima, na divisa do Mato Grosso com a Venezuela, que tá lá em cima na aldeia de lá, e o outro povo tá que eu posso me entender, tá no São Luís do Maranhão, no outro povo de lá, entendeu? E várias tribos na divisa do Brasil, porque aqui hoje, nossa região aqui não existe mais, mas lá pra dentro tem muitos índios ainda. Estamos aqui no Memorial Municipal de Muriaé e hoje vamos falar um pouco mais sobre os povos indígenas, os puris que habitavam a nossa região. Venham comigo! Meu nome é João Carlos Pereira Vargas, eu sou coordenador aqui do Memorial Municipal de Muriaé. E no nosso museu a gente tem uma parte de um acervo que é dedicada aos puris. A gente tem essas duas vitrines aqui na sala de entrada e lá no Museu do Muriaense a gente encontra um pouco da origem puri da população de Muriaé. Nessa vitrine aqui a gente tem algumas pedras que são os machados. Na verdade, quando você olha assim, parece uma pedra comum, mas se você olhar com atenção nas beiradinhas dela, elas são amoladas, Então os índios puris usavam essas pedras atadas a uma madeira, e era usado como machado para cortar as árvores, para matar animal, enfim, faziam uma série de atividades com esse machado, Aqui também a gente tem a língua, uma língua de peixe, de grande porte, que depois de seca ela vira uma lixa, na verdade, e ela era usada para ralar a mandioca, que era uma parte da alimentação dos índios puris. Nessa vitrine a gente tem algumas imagens dos puris, principalmente essas imagens do Rugendas, que ele desenhou esses 4 índios puris, 3 homens e uma mulher, E a gente encontrou também outras imagens, flechas, arcos, colares e cestas desenhadas por outros artistas que vieram aqui no Brasil no começo do século XIX. Na outra vitrine, a gente tem a principal atividade, a primeira atividade econômica, na verdade, da nossa região aqui, que é a poaia. Uma poaia era essa raiz, uma planta de pequeno porte, um arbusto, na verdade, e a raiz dele era medicinal e muito valiosa. Pra você ter uma ideia, ela tinha cotação na Bolsa de Londres, junto com o ouro e com o café brasileiro, ela tinha cotação. E essa raiz era medicinal, ela era para tratar problemas respiratórios, asma, bronquite, febre, gripe, e ela em concentração muito concentrada, ela servia para causar vômito, para fazer lavagem estomacal por envenenamento, Então ela é usada para isso também. Nessa época, como ela ainda não era sintetizada, então eles pegavam isso, o índio puria que pegava essa poaia no mato, trocava com um homem branco por quinquilharias, coisas valiosas para os índios, mas que não tinham valor nenhum econômico para o branco. Então era uma troca meio desigual, porque o homem branco levava isso para os grandes centros e conseguia um dinheiro bem grande. Aqui na vitrine também a gente tem desenhos também de outras flechas, flecha e arco, uma rede que eles usavam, também cerâmica, potes de cerâmica, e outros desenhistas que vieram aqui no Brasil e que fizeram alguns desenhos dos índios puris. Nessa sala a gente tem algumas imagens, uma imagem de um mapa antigo, onde aparece escrito Distrito dos Índios Puris, dessa região nossa aqui, E esse documento aqui, que é o documento de nascimento, na verdade, de Muriaé. Muriaé nasceu como um aldeamento. Então esse documento demarca as terras para fazer esse aldeamento, dos índios puris.
Então, no documento fala a demarcação dessa área aqui, que é uma área de 12 quilômetros quadrados. No texto fala 9.000 braças, corresponde mais ou menos a 12 quilômetros quadrados. Não é uma área muito grande, porque os índios dessa região viviam esparsos na mata, né, em pequenos grupos, não tinham uma aldeia com um grande número de habitantes, né, e a ideia do governo na época era fazer essa redução, reduzir esses índios para uma pequena área, uma área bem pequena mesmo, 12 quilômetros quadrados, e liberar as áreas do entorno para os fazendeiros ocuparem. Belo, o que você acha que é a expressão minha avó foi pega no laço? Essa é uma expressão popular, né? O que quer dizer realmente, eu não sei. Existe a interpretação disso na íntegra, eu não sei. Mas é comum a gente ouvir isso, né, popularmente. Eu entendo o seguinte, que ela foi capturada da sua tribo, foi tirada da sua tribo e levada para algum lugar, ou seja, para ter um relacionamento, ou trabalhar numa casa, ou seja, ela foi levada sem querer ir. Ela foi capturada como se captura aí um animal selvagem, um outro ser vivo qualquer. Que foi feito algo forçado, foi realizado algo forçado com essa pessoa. E qual a sua opinião? Acho que é uma frase errada de se falar atualmente, né? Acho que não é certo, não. Onde estão os povos indígenas que habitaram a nossa região? A nossa região, Itaperuna, foi habitada pelos povos da tribo Puris, tá? Infelizmente, desde quando José de Lanos Dantas Brandão chegou a essa região, ele e mais 2 pessoas, tá? Os povos não tiveram mais espaço. Então, se ainda existe no Brasil a tribo Puris, tá? Com certeza está num local bem isolado no nosso país aí. É uma questão até preocupante, né? Porque ele já habitava aqui no nosso país e o homem, né, civilizado acabou tomando o lugar dele. Então existem muitas regiões que eles foram afastados, foram expulsos daquelas regiões, e a gente se preocupa. Hoje, para falar onde realmente eles estão, eu não sei explicar muito bem, mas com certeza o povo, o homem, né, a civilização acabou tomando o lugar deles, entendeu? Aqui na sala Museu do Muriaense, a gente mostra um pouco da origem do povo muriaense, né, as origens indígenas, africanas, europeias. E aqui no painel que a gente fala dos indígenas, a gente tem essa Índia desenhada pelo Rugiandas, né, e aqui embaixo a gente tem a foto de uma série de pessoas que vieram aqui no memorial e falaram que são descendentes, né, se autodeclararam descendentes de Puris. Então a gente fez essa montagem como se eles estivessem formando a Índia Puri, né, nesse painel grande. Aqui embaixo a gente colocou o primeiro registro de batizado de um indígena, né? Então o batizado no primeiro livro, nas primeiras páginas do livro de 1852, né, que é a Índia Joaquina. Aqui do lado a gente tem, repetindo algumas imagens, né, dos índios puris, dos objetos que eles fabricavam. E nesse canto a gente tem o tipiti, que é uma tecnologia inventada pelos índios puris, que é esse trançado de fibra, né? E dentro desse trançado eles colocavam a massa da mandioca lavada. E a mandioca brava, né? A mandioca brava ela tem um líquido que chama manipoeira, que é tóxico. Então esse aparelho que os índios inventaram era justamente para tirar essa toxicidade, né? Então eles iam lavando a mandioca, a massa de mandioca colocava ali, esticava, então secava a mandioca, né? E depois lavava de novo até sair a manipoeira toda. Então é uma tecnologia indígena, foi deixada para a gente. Ainda no século XVII, aliás, ainda no século XVIII, no final do XVIII,
são criados em Minas Gerais, e aqui eu cito o trabalho do Harolfo Espíndola, do Adriano Toledo Paiva, da Romilda Oliveira, que trabalham exclusivamente com a área do Rio Pomba, né, da freguesia do Pomba, Visconde do Rio Branco, aquela região ali do presídio. Eles trazem exatamente a criação de diversos presídios espalhados por Minas Gerais. E um desses presídios está localizado exatamente no que nós chamamos hoje de Visconde do Rio Branco. Quando vocês escutam, então, a expressão "a minha avó foi pega no laço", está relacionado principalmente a essa questão de criar um aldeamento, no caso de Muriaé. Aliás, é bom aqui afirmar que o maior aldeamento indígena que nós vamos ter em Minas Gerais é aqui nessa cidade, se localiza aqui em Muriaé, com 1.000 índios aldeados, segundo a revista do Arquivo Público Mineiro. E nós temos a criação desse presídio em Visconde do Rio Branco, ou São João Batista do Presídio, como era chamado até o século XIX. Então veja só, a função do Guido Marliere, ao ser indicado pela coroa para vir para a nossa região, que era uma região de sertão, que era uma região inabitada pelo branco, mas ocupada pelo indígena, de tribos variados, bom que se diga, desde Botocudos, lá na região do Rio Doce, desde Chopotó, aqui na região central, desde Puri, desde Coroado, desde Croato e por aí vai, já que são várias etnias aqui, a gente vai perceber que esse presídio criado tem a função exatamente de catequizar esses indígenas. Catequizar por quê? Porque era uma missão da Igreja Católica naquele momento trazer não apenas mão de obra, mas também fiéis para a igreja. Então seria mais uma mão de obra e seria também mais um membro da igreja, né? E com o próprio censo, né, a própria contagem futura de algumas listas nominativas, a gente vê algumas presenças dessas tribos, apesar de haver uma omissão muito grande por parte dessas listas nominativas em relação a esses povos. Então veja bem, quando nós vemos a expressão "pega no laço", requer muito uma análise crítica. Primeiro porque esses indígenas eles deviam ser domesticados. Ou ele sentia-se, ou ele se adequava ao modelo do branco, às ordens da Igreja Católica, como o próprio batismo, ou ele seria rebelde e, consequentemente, poderia ser morto. É interessante a gente aqui afirmar que, dependendo do momento histórico, a guerra poderia ser justa. Ou seja, eu poderia matar um índio sem qualquer tipo de problema. Depois a gente vai ver que há uma reversão nisso e vai haver uma certa proibição. Mesmo entendendo que há uma verdadeira dizimação dessas tribos na nossa região. E as fontes históricas, elas são muito claras em relação a isso. Exatamente porque esse grupo ele desaparece. Os registros paroquiais ainda são uma das fontes importantíssimas para que a gente possa perceber esse grupo, né? Esse grupo. Então, quando alguém é pega no laço, é uma forma que se tem, seja para o trabalho, seja para trazer para convívio do branco como forma obrigatória, seja como forma de exploração sexual, seja como forma de domesticar mesmo, né? Nem que para isso seja usado a força, né? Os açoites, a forma mais dura. E a gente vai perceber que a nossa região, ainda hoje, ela traz traços muito fortes a respeito dessa presença indígena, e que eu acredito que se a gente não falar sobre isso, se a gente não trazer essa memória de maneira muito evidenciada,
eu acredito que daqui a pouco nós já não teremos mais vestígios nenhum. Mas fica muito claro para nós, ao olhar a nossa região, a presença desse grupo, como que ainda é comum traços, seja na cor da pele, no tipo de cabelo, seja nos hábitos alimentares, seja na própria língua portuguesa adaptada aqui para o Brasil, seja em relação aos hábitos de medicamentos, talvez estão usados na casa de vocês, como chás. É bom que se diga que alguns desses chás, inclusive, foram adaptados à farmacologia e acabaram se transformando em medicamento comercializado pelas grandes indústrias. Então, é assim, a gente observa que, historicamente falando, a nossa memória indígena, ela tem sido muito apagada. E eu acredito até que pela falta de trabalhos como esse, desenvolvido pelo professor de vocês, essa memória ela tende a apagar. Mas, se existirem trabalho de cunho, de resgate histórico, de memória, de traços, mesmo que esses traços sejam difíceis, é possível a gente conseguir entender isso de maneira muito mais profunda do que a gente imagina. Para vocês de Itaperuna, só para ilustrar, nós temos no programa que eu trabalho em Niterói hoje, uma aluna que trabalha no seu mestrado exatamente a tentativa de entendimento dessas tribos puri na região fluminense do rio Muriaé, pegando aí, né, até o seu deságue até o rio Paraíba em Campos. É um trabalho novo, é um trabalho que me surpreendeu muito quando eu vi o interesse da aluna, mas que é muito necessário para que a gente entenda essa extensão do rio Muriaé, né, entendido como locus e análise de tribos que são localizadas. Uma coisa também importante, e aí todos vocês podem ter acesso, são análise de viajantes, Spiques e Martius, Saint-Hilaire, Esquivé, viajantes que são contratados pela coroa para vir para a nossa região, para vir para os sertões desconhecidos, habitados por índios, muitas vezes considerados agressivos, para exatamente mostrar para o rei português que povo era esse, né? Existem vários livros disponíveis via online e que vocês podem baixar e ter acesso. Eu acho que isso a gente tem que olhar esse processo de entendimento dos povos nativos da nossa região como um tema extremamente necessário, importante, não só para resgate da história, mas até mesmo de reconhecimento da nossa família antepassada. Acredito que vários de vocês já escutaram essa expressão ou já escutaram de algum familiar dessa tendência de famílias indígenas que derivaram em vocês, né? A genealogia. Às vezes fica muito difícil fazer isso, exatamente porque a gente não sabe sobrenome. E esses indígenas, eles passam a adotar sobrenome de brancos. Por isso que esses indígenas, quanto mais sobrenome de branco adota, mais próximo deles eles estão. E toda e qualquer relação social que se dá e se faz a partir desses batismos, desses casamentos, é possível a gente perceber com quem esse grupo se relacionava. E aqui uma ilustração para a gente finalizar. Eu tive a oportunidade de cruzar alguns dados com fontes.
Num dos trabalhos feitos ao Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros, em Muriaé, eu encontrei um processo de um tal Manuel Puri, que alega que o seu Antônio, isso por volta de 1865, o seu Antônio entrava na sua roça de milho, derrubava seu milho, cortava, matava os seus capados em área de demarcação. No fritar dos ovos, obviamente, todos vocês sabem o final da história, né? O indígena perdeu o processo, ou o branco ganhou aquela área, mesmo sendo área de demarcação. Se a gente olha para a cidade de Muriaé hoje, e a gente pensa, se aqui era aldeamento, por que eles ainda não estão aqui? Até onde os brancos falharam? Ou até onde se faz necessário uma mobilização, tal como o trabalho que o Jefferson faz em relação a esse resgate histórico, e até mesmo da memória, exatamente para que nós possamos saber da nossa função, do nosso papel de salvação, eu digo, repito, salvação das tribos que aqui existiam. Muito obrigada a todos. E as principais perguntas do nosso trabalho foi: onde estão os povos indígenas que habitavam a nossa região e quem a avó pega pelo laço? Né? A resposta está nesse quadro que está presente aqui no Memorial Municipal de Muriaé, onde pessoas que se consideram de origem puri estão formando a imagem dessa indígena. Eu também tenho origem puri e daqui uns dias a minha foto também vai estar aqui. Se você também se considera de origem puri, mande sua foto para o Instagram do Memorial Municipal de Muriaé, para que também você possa estar aqui nesse quadro. Por muito tempo, tive uma visão errada sobre os povos indígenas. Primeiro, eu aprendi a chamá-los de índios e hoje eu sei que o certo é povos originários, nativos, aqueles que estavam aqui antes da colonização europeia. Sempre achei que eles estavam distantes de mim, mas hoje eu sei que fazem parte da minha história. Me fizeram enxergar os indígenas como bárbaros, selvagens que precisavam ser civilizados. A mídia me fez vê-los assim. E a tia da pré-escola que pintava meu rosto no dia do índio e me fazia dançar a música da Xuxa, Vamos Brincar de Índio, não me ensinou a ter o devido respeito pelos indígenas. Hoje percebo que preciso conhecê-los mais. Afinal, em alguma parte da minha história, existe uma raiz indígena. Uma bisavó pegando o laço ou arrancada à força da mata pelo dente do cachorro. Precisamos aprender verdadeiramente a respeitar os nossos povos originários. Gane berona, gane toatona, ai conta pagne. Gane berona, gane toatona, ai canta pagne. Catuneta, catoatona, catuneta, catoatona. Ai bedo, toatona, betaro. Ai bedo, toatona, macapom.